Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui, graças ao Senhor Jesus, mais uma vez para trazer a mensagem de Deus para vocês. Muito obrigado a vocês aí que têm nos assistido, né? Que têm nos dado essa oportunidade de adentrar aí em seu lar, né? Através do celular, através da televisão, né? Que Deus venha abençoar vocês aí. Vocês que têm curtido, comentado, compartilhado. Você que não é inscrito, se inscreva, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem estiver chegando agora, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja Deus. E assim vou deixar hoje uma mensagem, né? Uma mensagem, como eu falei, né, num vídeo anterior. Eu estou me dedicando a falar muito da obediência, né? Da palavra de Deus, a salvação, a vinda do Senhor Jesus, né? Gratidão. Hoje eu vou falar sobre gratidão, né? Hoje uma palavra, vou deixar aqui uma passagem que se encontra em Lucas 17 e verso 17, que diz: Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus, né? Nos tempos de hoje não tem sido diferente. Muitas pessoas, né, têm buscado a Deus por interesse, somente para se autossatisfazer, né? E a partir do momento que Deus o abençoa, ele vira as costas e segue seu rumo como se Deus não existisse, né? Então aqui a palavra, essa passagem de Lucas 17 nos fala de 10 leprosos, o qual Deus, né, eles clamaram a Deus, clamaram por Jesus Cristo, né, e de longe, né, aqui no verso 13 diz assim: eles gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Ou seja, e quando iam pelo caminho, eles foram curados, né? Ou seja, né, Deus ali, eles ouviram a voz de Deus, pediram a ajuda de Jesus e ouviram a voz dele, falaram: vai até os sacerdotes, né, e peça que os examine. E no momento que eles foram, antes mesmo deles chegarem ao sacerdote, eles já foram curados. Naquela época tinha uma certa, como posso dizer, umas certas etapas, né? Pessoas que tinham ali uma lepra, algo que era contagiante, então, e recebiam a cura divina, né? A cura de Jesus Cristo. Eles tinham que passar por alguns processos, ir até o sacerdote, fazer ali uns processos de sacrifícios, né, a Deus, como posso dizer, se sacrificavam, faziam algo, né, como que se diz quando faz assim, queima algo para Deus, me falta a palavra, tipo fazer um holocausto a Deus, né, em forma de gratidão, né, tentando retribuir a Deus, aquilo que eu sempre falo, tentando retribuir a Deus as bênçãos, as vitórias que Deus concede a todos nós diariamente, né? Então, só que eles pediram a cura, o milagre para o próprio Jesus Cristo, para o próprio Deus, né? E Deus ali os ordenou que fosse até os sacerdotes. Só que antes mesmo, no começo do caminho, eles assim obedeceram à voz de Deus e no começo ali do caminho eles já foram curados. Porém, somente um voltou para agradecer ao Senhor Jesus, somente um voltou para louvar a Deus pelo milagre recebido, né? E ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no verso 15 diz: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ou seja, né, tá faltando o ser humano ter reconhecimento das coisas que Deus faz. Deus tem cuidado de nós diariamente, constantemente. Deus tem ajudado a gente, né, a vencer as lutas do dia a dia, tem nos protegido toda vez que a gente sai de casa, sai aí
pelo esse mundão afora aí para resolver as coisas do dia a dia, ir trabalhar, e Deus ali cuida, nos leva em paz, nos traz em paz, né? Então assim, devemos reconhecer diariamente que Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Então, hoje a palavra é isso, é reconhecimento, é ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito até hoje, até o momento, né? Tudo que você viveu até agora, é Deus que concedeu a você os momentos de livramento, de bênção, alimentação, saúde. Por mais que você tenha um problema talvez de saúde, mas você olhe para trás em sentido de que mesmo você com esse problema, você está aí hoje, entendeu? Igual eu olho para trás, desde os meus 16 anos que eu descobri um problema que eu tenho nos rins, e outras pessoas com os mesmos problemas nem hoje estão aqui mais. E eu, com o problema que tenho, Deus está aqui, ó, me mantendo de pé, me mantendo firme, saudável, né? Tenho esse problema e tudo, mas em outras questões estou saudável, graças a Ele. Não é graças aos remédios que eu tomo, tratamento que faço. Então, assim, eu prego, o que eu estou pregando hoje em dia é obediência e gratidão a Deus, dar ouvidos à voz do Senhor Jesus, perseverar. Não podemos ir para a igreja somente requerer algo de Deus, né? Deus não é supermercado, não é açougue que a gente só vai lá, pega o que quer. Igreja, né? Não é igreja. Deus não é supermercado, açougue, farmácia que a gente só vai lá, pega o que quer e volta e pronto. Não, Deus é Deus é um pai zeloso, né? Um pai cuidadoso de seus filhos. Então temos que sempre dar o de melhor para Ele, louvar, buscar a presença dEle, tentar fazer sempre o de melhor, aquilo que agrada a Ele. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus abençoe. Eu passo a palavra para minha esposa. Amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sempre cresça e que nós sempre possamos diminuir, né? Cada dia mais. É necessário que Ele cresça cada dia mais. Como está escrito lá em Apocalipse, fim dos tempos, né? Fim dos tempos estão se aproximando. Na palavra de Deus está escrito que é necessário que muitas coisas que estão acontecendo aconteçam para que Jesus volte, né? Para que o nosso Senhor volte. E é necessário que as igrejas e as pessoas das igrejas preguem o verdadeiro evangelho, que fale sobre a salvação, a importância da salvação, que fale sobre a obediência, como o meu esposo já deixou aqui, né? E que também fale da gratidão, né, a Deus por tudo. Eu vou deixar uma palavra que encontra-se aqui em Deuteronômio, número 28, do 28, verso 15. Está escrito assim: castigo por desobediência. Será que, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Aleluia, glória a Deus. Só até aqui. Aqui fala, dá ouvidos à voz do Senhor, né? Dá ouvidos à voz dele, à palavra dele, porque o Senhor, a palavra dele nunca muda, nunca mudou, é sempre a mesma, né? Tem pessoas que falam que a palavra de Deus, ela se renova. Nós que temos que se renovar para receber a palavra dele dentro de nós, porque a palavra dele é a mesma. Deus não muda a palavra dele. Então, ele está deixando bem claro aqui que se não deres ouvidos, ou seja, se não obedecer, né? Dar ouvidos é quando alguém te dá um conselho bom e você deu ouvido àquele conselho, você obedeceu e seguiu aquele conselho, para que lá na frente você venha pensar, não, eu recebi aquele conselho, eu fiz, deu tudo certo. Com Deus é a mesma coisa, você tem que procurar dar ouvidos à voz dele. Mas como que eu vou dar ouvidos à voz de Deus? Deus fala como o diabo também fala.
né, na nossa cabeça, no nosso ouvido, no nosso pensar. Então, tem aquela voz suave, que é a voz de Deus, que está sempre falando conosco. Nós temos que se atentar à voz dele e obedecer. E tem também o diabo que fala as coisas negativas, coisas ruins. Vai, faça do seu jeito, faça como você quiser. Mas para você que é novo, né, na casa do Senhor, na palavra do Senhor, peça para Deus falar com você, peça para Deus te dar entendimento, para que Ele venha abrir os seus ouvidos, para que você venha ouvir a voz dEle, para que você consiga seguir os passos, os mesmos passos de Jesus, né? E passar a obedecer a voz dEle. Então, assim como meu esposo falou, é de extrema importância a gente estar pregando o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele fala sobre bênçãos, mas também fala de um filho que tem que obedecer ao Pai, né? E esse Pai é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Nós somos os filhos e nós temos que obedecer. Aquele que obedece, coloca em prática, aquele que procura ouvir a palavra de Deus e não toma por si mesmo as suas próprias decisões, e sim as decisões de Jesus, ele vai longe com Jesus, ele vai ter uma vida espiritual sadia com Jesus. Jesus vai andar ali lado a lado com ele, né? Então eu deixo essa palavra para meditação. Peço que quem ainda não segue o nosso canal siga, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe, porque é a palavra do Senhor. É importante que a palavra do Senhor chegue o mais longe possível, porque tudo que nós fazemos é para Ele, né? Ele sempre em primeiro lugar. Eu e meu esposo tomamos a decisão de estar obedecendo, de estar procurando ouvir a voz dEle, de estarmos jejuando, de fazermos de tudo para ganharmos almas para o nosso Senhor Jesus Cristo e sermos exemplo, não só dentro da igreja que a gente congrega, mas lá fora, dentro de casa, em qualquer lugar. Que Deus abençoe a todos grandemente. Eu agradeço por tudo, um bom começo de semana e fiquem com Jesus. Amém. Fica todos com Deus. Boa semana.